Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, faremos os capítulos 5 e 6. Então, 2 Coríntios 5. Paulo começa dizendo assim: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isso suspiramos e anelamos ser revestidos de nossa habitação celeste, contanto que sejamos vestidos e não despidos, sejamos achados vestidos e não despidos. Pois, enquanto permanecemos nessa tenda, gememos oprimidos, desejamos não ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Por isso, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, riquíssimo, né? Esse capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo já começa falando coisas extremamente importantes, né? Como todas as cartas dele, como tudo que Paulo vai dizer, né? Mas a gente pode tirar uma riqueza muito grande disso, onde Paulo vai dizer que nós receberemos no céu uma habitação não feita por mãos humanas, uma habitação feita pela mão de Deus. E ele vai dizer então que nós suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da habitação celeste. Então ele vai colocando no nosso coração uma expectativa pelo céu. A gente vai percebendo isso quando a gente vai lendo, por exemplo, esse capítulo 5. A gente vai vendo que Paulo vai colocando no nosso coração, e nós dizemos aqui Paulo, mas claro, a palavra de Deus, Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. Então podemos dizer, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai colocando através dessa palavra no nosso coração um desejo do céu, um desapego pelas coisas deste mundo, e um desejo profundo de céu, um desejo profundo de habitar na presença de Deus, um desejo profundo de nos desvincularmos daquilo que é terreno e abraçarmos definitivamente as coisas que não passam, as coisas celestes, as coisas de Deus, né? Então esse desejo começa a brotar no nosso coração a partir do momento que a gente vai lendo, né? Aquilo que Paulo vai dizendo aqui. Ele vai dizendo, inclusive, que nós somos revestidos de uma veste nova por cima da outra e que aquilo que há de mortal em nós vai sendo absorvido pela vida. Achei isso tão profundo, né? Aquilo que é mortal em nós, a partir do momento que nós vivemos como cidadãos do céu, que nós nos revestimos da criatura nova, que se vai renovando constantemente em Cristo Jesus, nós vamos então como que sendo absorvidos o que há de mortal em nós, pela vida, né? Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João diz isso
Jesus diz isso lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 10. Então foi para isso que Jesus veio, para nos dar a vida, e a vida em abundância. E essa vida de Cristo que vai nos envolvendo, ela vai absorvendo em nós tudo que é de mortal. E se isso não está acontecendo, significa que nós não estamos vivendo uma vida nova em Cristo. Significa que nós até nos dizemos cristãos, nos dizemos católicos, vamos à igreja, mas não estamos nos deixando renovar. E Paulo, então, a palavra de Deus, então, vem colocar no nosso coração esse desejo de se transformar diariamente, de se deixar, então, transformar nessa criatura nova que vai viver com Deus eternamente, não é? Então, Paulo vai dizer, por isso estamos sempre cheios de confiança. E ao longo de 2000 anos de história, muitos perguntaram aos cristãos por que vocês são tão cheios de esperança, por que vocês são tão cheios de confiança, né? E a confiança dos cristãos, a esperança dos cristãos é essa. O nosso coração se enche de esperança diante dessa feliz expectativa de vivermos na presença do Senhor. Nós sabemos que tudo que está aqui é passageiro. Isso precisa animar o nosso coração, inclusive dentro da pandemia do Covid-19, em março de 2021, onde nós estamos aqui passando por um período terrível, onde as nossas cidades começaram a fechar tudo, toque de recolher 8 horas da noite, tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Nós temos no meio disso tudo uma feliz expectativa. Diante dos problemas pessoais que nós temos vivido, dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida pessoal, nós podemos dizer que nós temos uma feliz expectativa e não vivemos por causa dos nossos problemas, mas vivemos por causa dessa feliz expectativa que tem no nosso coração. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Nós fazemos essa experiência, né? Meu Deus, tem dia que eu falo, Jesus, é um exílio mesmo. Não é aqui o meu lugar. Não é aqui a minha pátria, Senhor. Eu estou aqui exilado, Senhor, nesse corpo, Senhor. Estou exilado nesse mundo, Senhor. Mas eu aspiro coisas maiores. Eu aspiro coisas superiores. Não é? Senhor, eu desejo estar contigo, Senhor. Eu desejo estar, Senhor, no céu, eternamente, na tua presença. Muitas vezes a gente diz, eu estou cansado, Senhor. Estou cansado desse mundo. Esse mundo não é para mim, as coisas desse mundo não são para mim, eu estou cansado, né? Muitas vezes a gente diz, Senhor, estou enojado, porque o mundo está fedendo de morte, do cheiro fétido do pecado, porque as pessoas não se suportam mais, não se toleram mais, porque o pecado tem crescido no mundo, porque nos fere, porque fere o mundo, porque fere as pessoas, e nós vemos o número de chagas, né, que vão sendo geradas nesse mundo. Esse mundo foi criado por Deus, o mundo das coisas criadas, não o mundo que já sob maligno, o mundo do pecado. Mas o pecado vai invadindo as casas, as famílias, a vida dos jovens, dos adolescentes, até mesmo das crianças já começam a invadir o mundo de pecado e vai destruindo, vai devastando famílias, vai devastando a nossa confiança uns nos outros, vai devastando aquilo de bom que existe, de belo que existe muitas vezes. Por isso nós precisamos brilhar nesse mundo como luzeiros. E por isso que tem dia que realmente a gente desejaria estar com Deus, né? A gente desejaria não estar mais aqui, estar com o Senhor e viver com Ele eternamente, não é? Não como quem deseja a morte, mas como quem deseja a vida plena, a vida em abundância. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós vivemos neste mundo com a feliz expectativa do céu. Nós não desesperamos porque nós sabemos que o céu é logo, não é? E é isso que Paulo vai dizer, andamos na fé e não na visão. Porque se a gente andar na visão, aquilo que nós temos visto não é muito agradável. Mas se nós andamos na fé, a nossa fé nos mostra um horizonte maravilhoso. E nós vivemos por causa desse horizonte, não por outra coisa. Estamos, repito, cheios de confiança, diz Paulo, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Não é verdade? Nós dizemos, vem Senhor Jesus, Maranata.
É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe. Então, o que cabe a nós nesse mundo? Nesse mundo cabe a nós agradarmos a Deus. Nesse mundo cabe a nós agradarmos o Senhor. Não cabe mais nada nesse mundo da nossa vida, gente. Vai caber mais o que na nossa vida nesse mundo? Em nome de Jesus, não cabe mais nada, né? Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Versículo 10, aliás, que eu pulei, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso aí é a certeza que todos os seres humanos têm. E se não tem, nós cristãos temos por toda a humanidade essa certeza, que nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é uma verdade irrefutável. Nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E diante desse tribunal, cada um vai receber o que mereceu, ponto final. Vai receber o bem, ou conforme o bem, ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então, aquilo que a gente tiver feito nesse mundo, ou o bem ou o mal, a gente vai ter que responder por isso diante do tribunal de Cristo. E nós receberemos, então, conforme aquilo que nós tivermos feito. Deus é injusto? De forma alguma. Não vamos responder por aquilo que nós não fizemos, não vamos responder pelo que os outros fizeram conosco ou deixaram de fazer. Vamos responder por aquilo que nós fizemos. E aí é entre nós e Ele, e mais ninguém. Compenetrados no temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, não é? E é isso que nós cristãos fazemos muitas vezes, dando até mesmo murro em ponta de faca. Porque essa é a sensação que muitas vezes nós temos. Senhor, estou dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque compenetrados do temor do Senhor, entendendo essas coisas, que são coisas espirituais, nós então procuramos persuadir os homens. Porque nós dizemos então aos homens, às mulheres, às pessoas da nossa geração, olha, a verdade é essa. É isso que nós teremos que viver. Nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Nós precisamos viver bem, para morrer bem, para termos a vida eterna. Nós precisamos então ter a nossa esperança no céu. E nós vamos então, compenetrados do temor do Senhor, procurando persuadir os homens da nossa geração. Eu não faço esses vídeos por outro motivo na minha vida. Estamos a descoberto aos olhos de Deus e esperamos que estejam também ante as vossas consciências, é o que nós vamos dizendo, né? E não estamos a gabar-nos ante os vossos olhos, de forma alguma, mas damo-vos a ocasião de vos gloriardes por nossa causa. Tereis assim o que responder àqueles que se prevalecem das aparências e não do que há no coração. No mundo de aparências, Paulo vai dizer isso. Né, daqueles que se prevalecem das aparências e não do que há no coração. Gente, para Deus não importa as nossas aparências. Para Deus não importa aquilo que está no nosso exterior, aquilo que nós aparentamos aos homens. Para Deus importa aquilo que vai no nosso coração. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. De fato, se ficamos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. E se raciocinamos sobriamente, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Qual é a dificuldade que nós temos de entender isso? Jesus. O amor de Cristo nos constrange. Não constrange a você? Olhar para o crucificado que te amou não te constrange? Olhar para até que ponto Deus te amou? A palavra de Deus vai dizer: de tal forma, de tal modo Deus amou o mundo. No Evangelho de São João vai dizer que Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não te constrange? Não dá vergonha ver que Deus morreu numa cruz para salvar a cada um de nós e que nós somos ainda infiéis? Se nós não nos sentimos constrangidos diante do amor de Cristo, nós somos uns completos insensíveis. Porque um só morreu por todos, logo todos morreram. A gente precisa entender que nós morremos com Ele.
próprio São Paulo vai dizer, se não me engano na carta aos Colossenses, mas ele vai dizer numa outra carta dele, estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, quando nós fomos batizados, Paulo vai dizer também isso em outros momentos, nós fomos batizados em Cristo e é na morte dele que nós fomos batizados, nós morremos com ele no nosso batismo. E por que é que a gente não morreu para nós até hoje? Por que é difícil entender que nós precisamos morrer para as nossas vontades, para os nossos pecados, para as nossas mazelas, e nós somos chamados à santidade porque nós morremos, o nosso homem velho, a nossa mulher velha morreu com Cristo na cruz. Qual é a dificuldade que nós temos de entender isso, não é? Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem, nós que estamos vivos, você está vivo aí? Nós que estamos vivos já não vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressurgiu. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós precisamos viver para Cristo Jesus, nosso Senhor. É para Jesus que nós vivemos. E nós precisamos viver para Ele, Ele que morreu por nós. E mortos com Ele, nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas para Ele, aquele que morreu e ressurgiu. Por isso nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano, muito embora tenhamos considerado Cristo dessa maneira. Agora já não o julgamos assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Isso aqui dava para a gente ficar rezando aqui no terço e fazendo essa jaculatória o dia inteiro. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Nós podíamos rezar entre nós, entre irmãos, entre amigos, entre familiares. A primeira parte uns dizem, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Os outros respondem, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Para ver se a gente entende, para ver se entra na nossa cabeça, para ver se entra no nosso coração, para ver se a nossa vida vai se configurando a Cristo. Charlene, você precisa rezar assim, olha. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Charlene, todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Você está em Cristo? Então seja criatura nova, porque todo aquele que está em Cristo é criatura nova. Passou o que era velho, passou o que era velho, passou o que era velho, passou o que era velho. Não é? Igual quando a gente vai comprar alguma coisa na padaria para a mãe, quando a gente é pequeno, no supermercado, vai repetindo para ver se não esquece. Passou o que era velho, passou o que era velho, passou o que era velho, passou o que era velho. A gente vai decorar uma matéria para fazer prova no outro dia. Passou o que era velho, passou o que era velho, passou o que era velho. Né? Eis que tudo se fez novo, gente. Vamos tirar essa frase aqui, colocar ela na nossa geladeira, colocar ela na nossa parede, colocar ela no nosso espelho. Vamos colocar diante de nós para ver se a gente vai prestando atenção nisso ao longo do dia. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Gente, que capítulo 5 que é esse? Sobrenatural. Nós queremos ver coisas maravilhosas, miraculosas, nós queremos ver coisas sobrenaturais. Vamos pegar esse capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Olha que sobrenatural esse capítulo. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios, nos seus lábios, nos meus lábios, a mensagem da reconciliação. O que é que precisa ter nos nossos lábios? A mensagem da reconciliação. E que mensagem é essa?
Portanto, desempenhamos um encargo de embaixadores de Cristo. Não é outra coisa que a gente faz nesse mundo. Não é outra coisa que a gente faz nesse mundo. O que eu sou nesse mundo? Embaixador de Cristo, mais nada. Qual é o meu cargo nesse mundo? O que eu faço nesse mundo? Eu sou embaixador de Cristo. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. É no nome dele que nós somos embaixadores. Nós estamos aqui no nome de Jesus, no nome de Cristo. Nós somos embaixadores em nome dele. E é Deus mesmo, ou seja, representante de Cristo na terra, nós somos. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Que loucura que Deus faz conosco. Ele nos pega, nos torna embaixadores de Cristo e como ministros seus, ele mesmo exorta por nosso intermédio, através de nós. É isso que nós devemos fazer nesse mundo. Nós não estamos aqui para vivermos no pecado, nós não estamos aqui para vivermos nas nossas mazelas, nós não estamos aqui para que nós sejamos o centro do universo, as nossas vontades, os nossos desejos sejam o centro do universo. Nós estamos aqui porque nós somos embaixadores de Cristo e Deus mesmo exorta por nosso intermédio. E o que é que Deus exorta por nosso intermédio? O que nós precisamos dizer ao mundo? Antes nós precisamos viver e depois de viver o que nós precisamos dizer ao mundo? Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. O que nós precisamos ecoar, fazer ecoar nessa quaresma? Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. O que nós precisamos dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos filhos, para o esposo, para a esposa, para os amigos, para os conhecidos, para os desconhecidos? Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Reconciliar com Deus não é continuar na vida velha, não. É romper com a vida velha e começar uma vida nova de amizade verdadeira com Cristo Jesus, porque o pecado rompe a amizade com Deus. Nós precisamos entender isso. Uma alma em estado de pecado, ela não está em amizade com Deus. Não finge que você está em amizade com Deus. Eu não posso fingir que eu estou em amizade com Deus se eu estou numa vida de pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o Senhor, Deus o fez pecado por nós, porque ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz e matou o pecado no seu próprio corpo na cruz, a partir do momento que ele assumiu um corpo humano como o nosso e se entregou por nós, por causa dos nossos pecados, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é que nós nos tornamos? Justiça de Deus. Nós fomos justificados e nos tornamos justiça de Deus. Na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Gente, na graça de colaboradores seus, exortamo-vos. Não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Não brinca com a graça de Deus. Não brinca com o sacramento da reconciliação, a confissão. Para de brincar com o sacramento da Eucaristia. Para de comungar em pecado. Para de buscar a Eucaristia de qualquer jeito. Para de participar da missa com o coração sujo. De entrar na igreja com o coração sujo. De sair da igreja com o coração sujo. De não mudar de vida. De passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E você continua na mesma vida. Toma vergonha na cara. Em nome de Jesus. É isso que São Paulo está falando. Gente, me perdoe, mas esse é o meu encargo. E se você ainda não tinha percebido isso, esse é o seu encargo também. Nós somos embaixadores de Cristo e exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque a graça de Deus tem sido derramada e você não pode dizer que não tem sido. Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável, eu te ajudei no dia da salvação. Aí talvez você diga assim, Charlene, se a gente continuar pregando assim na igreja, você fica pregando assim, você vai espantar o povo da igreja, né? Se eu pregar assim, se eu falar assim com as pessoas, eu vou espantar as pessoas. Espanta então se é mosquito, né? Igual mosquito em carne podre. Tá na igreja, mas não faz nada para mudar, não tá na igreja, mas não dá um passo em direção à vontade de Deus. Desculpa, mas você não aceita, você não consegue escutar esse tipo de palavra que não é minha, é de Paulo, é a palavra de Deus, está na 2ª carta aos Coríntios, dentro da Bíblia. A Bíblia é a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Se não aguenta a palavra de Deus, como dizia lá aquele filme antigo, que eu esqueci o nome dele agora, pede para sair, né? Pede para sair, tenha honra.
Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, mas Deus tem agido com misericórdia conosco e tem nos dado tempo de arrependimento. Então não é para ir embora não, é para arrepender, toma vergonha na cara, vai embora porque é fraco, não fica. E vai procurar o sacramento da reconciliação, vai buscar Deus e larga essa vida velha porque Deus está te dando a graça de largar. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado, mas em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas, por meio da honra e da desonra, da boa e da má fama, tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos. Por agonizantes, estamos com vida. Por condenados e, no entanto, estamos livres da morte. Somos julgados tristes, nós que estamos sempre contentes. Indigentes, porém enriquecendo a muitos. Sem posses, nós que tudo possuímos. Ó Coríntios, acabamos de vos falar com toda franqueza. Não é estreito o lugar que nele ocupais. Nosso coração está todo ele aberto. Não é estreito o lugar que nele ocupais. Estreito sim é o vosso íntimo. Correspondei-me com igual ternura. Falo como a meus filhos. Também vós outros abri largamente os vossos corações. Gente, Paulo colocou aqui o que havia no íntimo dele para fora, como se ele tivesse colocado as entranhas dele para fora diante dessa carta, dessa segunda carta aos Coríntios, para mostrar as suas vísceras diante deles, de algo que era visceral em Paulo, de uma pregação visceral, de uma verdade que estava entranhada na vida de Paulo e que por amor ele desejava que estivesse entranhado também na comunidade de Corinto. Era por amor que Paulo pregava assim, e é por amor que nós devemos pregar também. Para que os homens se salvem, para que um dia a gente encontre os nossos irmãos no céu e possamos nos alegrar eternamente, não precisaremos mais pregar para ninguém no céu. Aleluia, né? Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Parece que os homens da igreja hoje não entendem o que união pode haver entre justiça e iniquidade. Me desculpe falar, mas parece que as nossas pastorais, os nossos movimentos, os agentes de pastoral, de movimento, parece que muitas pessoas dentro da nossa hierarquia da igreja, parece que muitos cristãos e cristãs de hoje, engajados na igreja, não entendem que não pode haver união entre justiça e iniquidade. Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Parece que a gente dentro da igreja não está mais entendendo que não tem como haver comunidade entre luz e trevas. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vamos nos examinar e ver se dentro da nossa carne o que habita na verdade são as nossas idolatrias. A idolatria da carne, a idolatria do prazer, a idolatria do ter, a idolatria do poder. Se isso não tem renado da nossa carne, mas nós somos templos do Deus vivo e não podemos conciliar essas coisas dentro de nós. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro e vos receberei. Serei para vós um pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E isso São Paulo tomou retomando o Antigo Testamento, Isaías 52, 11 e Jeremias 31, 9, que vai dizer sobre essas realidades, não é? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nós estamos na quaresma. Esse é o tempo dos santos. Nós não temos compreendido isso. Deus está nos chamando à santidade e nós temos dito que não é possível ser santo. Deus está nos chamando à santidade, né? Como tantas vezes cantou o Padre Jonas, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, né?
que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar, porque o Senhor virá. E como estará a nossa vida na segunda vinda de Cristo? E como estará a nossa vida se nós formos hoje, se nós partirmos hoje? Que o Senhor nos ajude a compreender os desígnios de Deus e os mistérios profundos de Deus a nosso respeito. Peçamos a graça de Deus sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.